Olá pessoal, hoje a gente vai dar então início à segunda aula sobre materiais poliméricos. Então, a nossa primeira aula, nós fizemos uma definição sobre polímeros, apresentei para vocês a classificação dos polímeros com relação à sua origem, abordei também os tipos principais de reações de polimerização, do tipo radicalar em etapas. A gente abordou também sobre a quantidade de monômeros, então tendo conhecimento sobre o que são homopolímeros e copolímeros, e finalizei falando sobre os tipos de cadeia, ela podendo ser linear, ramificada e reticulada. Na aula de hoje a gente vai abordar sobre um pouco de isomerismo, que nos leva à taticidade, sendo que os polímeros eles podem ser do tipo isotáticos, sindiotáticos ou atáticos, e dependendo do tipo de taticidade que ele vai ter, ele vai apresentar todo um conjunto de características. A gente vai abordar um pouco sobre morfologia, então falar sobre os polímeros que são amorfos, cristalinos, o que nos leva aos semicristalinos, e as temperaturas que vão estar associadas ao tipo de morfologia que o polímero possui. E por fim a gente vai falar sobre o comportamento mecânico, que é o tipo de abordagem que, de uma maneira geral, a gente acaba tendo mais conhecimento, né, sem ter um conhecimento mais aprofundado sobre os polímeros. Na terceira aula, só relembrando, a gente vai falar então sobre massa molar dos polímeros. Então, começando a falar um pouco sobre o isomerismo. O que ele vem a ser? Vocês devem ter visto, em algum momento do ensino médio, que os isômeros eles são moléculas que vão apresentar a mesma fórmula química, mas eles vão apresentar uma configuração ou uma conformação que são diferentes. Então, para nós, aqui no caso dos polímeros, o que vai ser importante? O isomerismo por encadeamento molecular. E o que vem a ser esse encadeamento molecular? É a forma como um monômero vai se ligar ao outro durante a reação de polimerização. E a gente pode ter dois tipos principais de arranjo: cabeça-cauda ou cabeça-cabeça, ou até mesmo um arranjo misto. Tá? O que vem a ser esse arranjo cabeça-cauda? Para mostrar, para explicar para vocês, eu trouxe então essa estrutura simples de um monômero a partir de uma poliolefina. O que a gente vai ter aqui? Carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio e um radical R aqui, que vai representar alguma ramificação. Se a gente pegar, por exemplo, polipropileno, a gente vai ter como R o grupo CH3, a metil, certo? Quando a gente tiver esse encadeamento cabeça-cauda, sempre que eu tiver a adição de um monômero ao outro, a gente vai ter a posição desse radical alternado com relação a um átomo de hidrogênio. Quando a gente tiver um encadeamento do tipo cabeça-cabeça, o que isso vai significar? Que o encadeamento de um monômero em relação ao outro quer dizer que essas ramificações elas vão se encontrar próximas. Então, sem a alternância desse átomo aqui, desse conjunto de carbono com algum hidrogênio, certo? Então, eu trouxe aqui como exemplo o poliestireno. Vocês podem ver aqui que a unidade que se repete, né? Carbono, hidrogênio, anel aromático, carbono, hidrogênio, hidrogênio. E essa configuração aqui se repete, se mostra o mero desse polímero, ele se repete ao longo de toda a cadeia. Aqui vocês podem ver que o encadeamento a gente vai ter cabeça-cauda, aonde a cabeça a gente pode considerar que é onde existe essa ramificação, então a presença do anel aromático, e a cauda vai ser aonde a gente vai ter esse carbono, hidrogênio, hidrogênio. Aqui como exemplo eu trouxe também o poliestireno, ele pode assumir essa conformação, tipo cabeça-cabeça, aonde a gente vai ter lado a lado, então, essa estrutura do carbono e hidrogênio com um anel aromático. Do lado dele, ao invés de ter um carbono e hidrogênio, a gente vai ter outro carbono com anel aromático. Notem que a unidade repetitiva ela não muda. O que vai mudar é só a posição do carbono com o radical ou do carbono com o hidrogênio, certo? Então, dependendo do tipo de isomerismo que for adotado durante a reação de polimerização, aí vai nos levar aos diferentes tipos de taticidade que os polímeros podem apresentar. Lembrando sempre que o polímero por encadeamento cabeça-cauda é o preferencial, que é onde a gente consegue uma conformação mais estável da molécula. Então, o que significa a taticidade? É a regularidade na locação desses grupos laterais durante as reações de polimerização, ou seja, durante a adição de um monômero na sequência de outro. Então, eu trouxe como exemplo ainda o PS,
e fica bem fácil da gente enxergar essa ramificação. Vocês podem ver os anéis aromáticos aqui em azul. Então, o que a gente vai ter? Para um PS isotático, como é que os grupos vão se mostrar? Os grupos laterais vão estar sempre dispostos do mesmo lado, certo? Então, o que a gente tem? Anel aromático, hidrogênio, todos voltados para o mesmo lado da cadeia polimérica. A segunda possibilidade existente é o PS sindiotático, onde a gente vai ter os grupos laterais dispostos, mas de lado alternado. Então, para um lado, o anel aromático, no outro, na sequência, a gente vai ter o carbono só com os hidrogênios, na sequência, a gente vai ter o carbono com o grupo radical. Só que esse radical vai se encontrar para o lado oposto da cadeia. E isso vai acontecer de forma alternada, certo? E a última possibilidade, a gente vai ter o tipo atático, aonde não há regularidade na disposição desses grupos laterais. Então, no momento da reação de polimerização, ele vai ocorrer de uma maneira aleatória. Então, o fato de estarem todas as ramificações para um lado, ou de forma alternada, ou de forma aleatória, vai mudar depois muitas características que o polímero vai apresentar, como, por exemplo, teor de cristalinidade, a morfologia que ele vai apresentar, se ele vai ser mais, então, no caso, se ele vai ser mais ou menos cristalino. Se ele é mais ou menos cristalino, ele vai apresentar características como ser opaco ou transparente, e ele vai apresentar diferentes propriedades mecânicas também. Então, isso tudo está relacionado à maneira como os monômeros, durante a reação de polimerização, foram sendo adicionados. À medida que a gente for apresentando essas características do polímero, eu vou retomando qual é a taticidade que esses polímeros apresentam. Falando um pouco sobre morfologia, um aspecto muito importante sobre os polímeros que nos ajudam a entender várias de suas características. Então, a morfologia nada mais é do que quando a gente fala sobre a maneira como as cadeias poliméricas elas estão arranjadas. Tá? Na taticidade, por exemplo, a gente viu como os grupos estão arranjados. Aqui na morfologia a gente vai ver como as cadeias vão se arranjar, como elas vão estar organizadas uma em relação às outras, em função também da disposição que esses grupos foram alocados durante as reações de polimerização. Então, aqui eu trouxe para vocês uma foto, uma representação da morfologia de um polímero. Então, imaginem que eu peguei, por exemplo, um potinho de sorvete, fui lá, peguei um pedacinho e coloquei no microscópio para analisar a estrutura desse material, tá? A morfologia dele. O que a gente pode observar, fazendo só como um exemplo, tá? A gente vai poder enxergar no polímero o que a gente vai chamar de região amorfa, aqui onde vocês estão vendo que as cadeias poliméricas, né, representadas por essas linhas pretas, aqui elas estão dispostas de uma maneira aleatória e desorganizada. No contraponto, a gente vai ter o que a gente chama de região cristalina, aonde vocês podem ver que as cadeias elas se encontram alinhadas. E elas estão mais alinhadas e elas estão mais próximas quando a gente for comparar com a região amorfa. Tá? Então, região amorfa, estrutura aleatória, características de todos os polímeros acima de sua temperatura de fusão, depois eu vou explicar direitinho o que é. Tem baixa contração volumétrica e os materiais que apresentam região amorfa vão apresentar transparência. Já com relação à região cristalina, a gente tem um ordenamento e um alinhamento da estrutura, conforme vocês podem ver aqui. Vai ter uma alta contração volumétrica e vai apresentar como característica serem translúcidos ou opacos. Então, o fato, eu vou falar um pouco mais pra frente depois, a maneira como a luz interage com esse material vai depender da morfologia do material presente. Para exemplificar e ficar talvez um pouco mais fácil, eu gosto de trazer esse exemplo do macarrão para explicar as diferenças nessas duas morfologias. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a gente colocou uma panela de água para ferver porque a gente quer fazer uma massa. Aí, por exemplo, vocês vão pegar imagine que vocês estão pegando um espaguete. Vocês vão colocar esse espaguete para cozinhar. O espaguete, quando a gente pega do pacote, estão perfeitamente alinhados, retinhos, e a gente coloca eles todos juntos dentro da panela, e depois de um tempo eles começam a perder aquela estrutura rígida, certo? Depois de um tempo a gente vai olhar dentro da panela,
o que a gente vê? Um emaranhamento daquele espaguete que a gente adicionou na panela. É isso, mais ou menos, a gente pode fazer um paralelo de como as cadeias poliméricas se encontram no estado amorfo. Da mesma maneira que o espaguete está depois que ele começa a ferver naquela panela de água, certo? Da mesma forma, eu gosto de fazer um paralelo se a gente for considerar com relação à região cristalina. Então, se a gente for pegar o miojo, provavelmente todo mundo já deve ter comido uma vez na vida, já deve ter pego na mão. Então, a gente não vê aquela estrutura toda organizadinha, né? Onde cada uma cada um dos segmentos de massa ali estão colocados, estão alinhados uns sobre outros, não vou dizer perfeitamente, porque não é perfeito, mas eles estão muito próximos, eles estão bem organizadinhos. Então, a estrutura cristalina a gente pode fazer mais ou menos esse mesmo paralelo, tá? Onde as cadeias estão muito próximas, interagindo entre si e apresentam uma certa organização. Da mesma maneira como o espaguete isolado que a gente coloca dentro da panela de água fervendo, essa mesma estrutura aqui, ela vai se perder depois que a gente colocar na água fervendo. Então, desse estado organizado aqui, se a gente coloca essa massa na água que ferve, ela passa a esse estado aqui. A esse estado de organização para um estado de desorganização quando a gente adiciona temperatura, certo? Mas isso a gente vai falar mais ao longo das aulas para ficar mais claro. Então, o que a gente vai ter num processo que a gente chama de cristalização? Então, a gente tem a fase ordenada, que é essa fase que a gente chama de cristalina, e ela vai se formar a partir da fase desordenada. Então, vocês imaginam que a gente tem um polímero. O polímero está na temperatura ambiente. Eu vou fornecendo temperatura e ele passa de um estado que estava organizado para um estado desorganizado. Desse estado desorganizado, que é o que a gente vai chamar de um estado 100% amorfo, agora a gente faz o processo inverso. A gente começa a retirar a temperatura, a gente começa a resfriar esse material. Para os materiais que têm tendência a cristalizar, o que vai acontecer? Desse estado 100% amorfo, que é um estado que a gente vai chamar de viscoso, ele vai para uma estrutura que a gente vai chamar de um sólido com uma estrutura organizada. Então vocês podem ver aqui, cadeias completamente desorganizadas. Retirei temperatura, o que acontece? Algumas cadeias começam a apresentar algum certo nível de organização. Esses pontos de organização é o que a gente chama de cristalinidade que o material vai apresentar. Nem todos os materiais têm essa característica, depois a gente vai ver por quê. Tá? Mas o que acontece? Como via de regra, o material ele pode apresentar essas regiões organizadas e ele com certeza vai apresentar regiões desorganizadas também. O que vai acontecer? A gente pode ter um polímero que apresente totalmente regiões desorganizadas, tá? Mas a gente nunca vai encontrar um material que seja 100% organizado, ou um material que seja 100% cristalino. Por que a gente não consegue obter esse tipo de morfologia? Porque as cadeias poliméricas elas são muito grandes, e conseguir um ordenamento de longo alcance é impossível, certo? Então, o que a gente vai ter? Né? Que a gente entra na classificação de morfologia. Polímeros amorfos, com cadeias completamente dispostas de forma desorganizada. A gente vai ter polímeros que são semicristalinos, onde algumas regiões vão encontrar um nível de organização. E a gente vai ter um terceiro caso utópico, então, que não se visualiza na prática, onde essas moléculas estariam 100% organizadas. Lembrando que isso não ocorre. Tá? Então, devido ao comprimento das cadeias e aos emaranhamentos, os polímeros nunca são 100% cristalinos. Então, além das cadeias poliméricas serem extremamente grandes em termos de comprimento, elas também sofrem um processo de emaranhamento, que é um processo natural. Como, por exemplo, se vocês fossem misturar desfizessem dois novelos de lã e misturassem os dois. Em poucos segundos vocês iam ver que um ia estar misturado no outro, a separação de um do outro seria praticamente impossível, certo? Então, polímeros eles podem ser parcialmente cristalinos, nunca 100%, e uma parte de uma cadeia pode ser incluída num arranjo cristalino e uma outra parte pode ser amorfa. Isso acontece também porque, em função do tamanho das cadeias poliméricas. Então, aqui vocês podem ver,
Aqui as cadeias estão organizadas de forma... as cadeias se encontram de forma desorganizada. As mesmas cadeias, em um determinado ponto, se encontram alinhadas. Então, elas se encontram organizadas. Então, a gente pode ter os dois cenários para a mesma cadeia polimérica, certo? Então, a maneira como a luz vai interagir com essa morfologia que o material apresenta é que vai dizer se esse material vai ser opaco ou se ele vai ser transparente. Tá? Então, interação da luz com a matéria. A mesma coisa acontece com o vidro. Posso trazer esse exemplo que fica um pouco mais fácil para visualizar. O vidro vai ter a presença apenas de átomos de silício e oxigênio dispostos também numa rede. O que acontece? Quando existe uma desorganização, a gente acaba enxergando através do vidro. Quando essa mesma estrutura química se mostra de forma organizada, a gente já não vai ter mais o vidro, a gente vai ter o que a gente chama de quartzo, que ele se mostra de forma opaca. Tá? Então, a maneira como os átomos ou as cadeias se encontram de forma organizada ou desorganizada, a interação com a luz acaba sendo diferente. Isso acaba refletindo em algumas propriedades que o material vai apresentar. Então, eu falei que ia comentar com vocês também quais são as temperaturas que estão associadas ao tipo de morfologia que o polímero apresenta. Então, polímeros que são 100% amorfos, ou seja, apresentam cadeias totalmente desorganizadas, vão ter associados a eles uma temperatura de transição vítrea, que a gente chama de TG. Já os polímeros semicristalinos eles vão apresentar, como eles têm essas duas regiões, a parte amorfa e a região cristalina, por isso que eles são denominados de polímeros semicristalinos, eles vão ter associados a parte amorfa uma TG, e a parte onde a gente tem esses cristais, essa cristalinidade, a gente vai ter associado uma temperatura de fusão, que a gente chama de TM. É essa temperatura de fusão, que para polímeros semicristalinos sempre vai ser mais alta que a TG, é a temperatura de processamento desses materiais. Então, por exemplo, o polietileno, que é um material semicristalino, ele tem uma temperatura de fusão de 120 graus. Então, temperaturas de processamento são em torno de 120, 130 graus. Enquanto que a TG é uma temperatura muito mais inferior, de menos 120 graus. Certo? Então, a temperatura de fusão e a temperatura de transição vítrea, eles acabam sendo característicos dos polímeros. Então, a gente pode identificar os polímeros através dessas temperaturas. Tá? E isso vai nos direcionar principalmente qual é o tipo de aplicação que a gente pode dar para esse polímero. Por exemplo, eu utilizei o polietileno, que tem temperatura de fusão de 120 graus. Se a gente tiver uma determinada aplicação que ela vá até 150, já não consigo utilizar esse polímero, porque ele não vai estar mais no estado sólido, essa temperatura de 150 graus. Ele vai estar no estado que a gente chama de estado fundido, ou estado plastificado. Tá? Então, o que acontece? Essas duas temperaturas acabam nos dando muitas informações sobre o que está acontecendo com os polímeros. Então, a temperatura de transição vítrea ela vai nos dizer que é a temperatura acima da qual as cadeias poliméricas vão adquirir mobilidade. Então, as cadeias poliméricas, nessa determinada temperatura, abaixo dela, elas não têm movimentação. Uma cadeia não tem energia suficiente para se mover uma em relação à outra. Acima dessa temperatura, da qual a gente fornece energia em forma de temperatura, as moléculas conseguem já se movimentar. E o fato das moléculas se movimentarem ou não, dependendo da temperatura de trabalho, vai dizer se é um polímero rígido ou se, por exemplo, se é um elastônico, certo? Da mesma maneira, a temperatura de fusão, tá? ATM, que é o valor médio da faixa de temperatura em que ocorre a fusão dos cristalitos, ou aquela região cristalina que o polímero vai apresentar. Então, o que a gente observa? E a gente fornece, diferente da fase amorfa, na fase cristalina, as cadeias estão muito próximas, altamente próximas. Elas têm uma alta interação intermolecular. O que vai acontecer? Para que as cadeias consigam se deslizar uma em relação às outras, eu preciso fornecer muito mais energia. E essa energia também é fornecida em forma de temperatura. Então,
quando eu forneço energia suficiente para as moléculas se movimentarem em relação às outras, eu consigo promover a troca de estado, do estado sólido, da onde a gente utiliza um determinado material, estado sólido. Se eu fornecer temperatura suficiente, esse material vai ficar mole, ele vai ficar no estado fundido, que é onde eu consigo depois conformar esse material numa outra peça, por exemplo. Tá? Então é a temperatura de fusão que vai me dizer qual é o limite entre estado sólido e estado fundido, que a gente chama para polímeros. Tá? Não é um estado líquido porque eles não chegam a estar em estado líquido, em função desses comportamentos que as cadeias poliméricas apresentam. Certo? Então, a gente vai ter a temperatura da transição vítrea associada à movimentação de segmentos de cadeia, para elas poderem se movimentar uma em relação às outras, e a temperatura de fusão é quando os cristais se desfazem e a gente consegue ter essa troca de estado sólido para o estado fundido. Certo? E a gente tem ainda uma terceira temperatura, que a gente chama de cristalização, aonde a gente imagina da forma inversa. A gente tem o polímero lá no estado fundido, forneci muita temperatura, né, para fazer uma moldagem por injeção, por extrusão, e agora eu quero resfriar esse material porque eu quero utilizar. Então, o que acontece? A gente está na temperatura acima, né, onde as cadeias vão estar totalmente desorganizadas. Lembrem, acima da temperatura de fusão, todas as cadeias estão desorganizadas porque essa estrutura cristalina foi desfeita. O que acontece? Eu vou retirando temperatura, vou retirando energia, as moléculas começam novamente a se aproximar e essas regiões cristalinas, para os polímeros que vou apresentar, vão começando a se organizar. E existe uma temperatura na qual esses cristais se formam, essa cristalinidade do material se forma, que é o que a gente chama então de temperatura de cristalização. Certo? Então, como um exemplo, o polipropileno. Ele normalmente apresenta uma temperatura de transição vítrea em torno de 0 graus, 5 graus. Isso vai depender do grade do que o polímero apresentar. Então, abaixo de 0 graus, o polipropileno vai apresentar cadeias que são rígidas, vítreas. Por isso a temperatura de transição vítrea, que lembra vidro. As cadeias estão muito rígidas, paradas, elas não se movem. Acima de 0 graus, as cadeias começam a ter uma certa mobilidade. À medida que eu vou aumentando mais a temperatura, eu vou chegando próxima da temperatura de fusão, que para o PP é em torno de 160 graus, e o PP é um polímero semicristalino, vai apresentar cristais e regiões amorfas. Então, em 160 graus eu consigo desfazer esses cristais e eu consigo passar do estado sólido para o estado fundido e eu consigo processar esse material. Processei o material, conformei, né, numa injetora. Fiz um pote de sorvete, por exemplo. E agora eu quero resfriar, porque eu posso utilizar esse material, na temperatura em torno de 120 graus, a gente vai começar a ver de novo a formação desses cristais por polipropileno. Tá? Então essas são as três temperaturas características dos polímeros que nos dão muita informação sobre as propriedades que eles vão apresentar depois. Aqui eu trouxe um estado comparativo, né, de como o teor de cristalinidade de um polímero ele vai afetar algumas propriedades. Mas depois a gente vai ver isso com mais detalhes numa próxima aula. Então, aqui eu trouxe como exemplo do polietileno, que vai variar de 55% de cristalinidade até 85%. Alguns polímeros conseguem chegar a 90%, 95%, mas acaba sendo mais difícil. Tá? Então, quanto maior for o teor de cristalinidade, maior é aquela temperatura de fusão, aquela TM que o polímero vai apresentar. Porque eu tenho mais cadeias próximas, cadeias interagindo. Preciso fornecer mais temperatura para desfazer esse ordenamento. Então, 55%, 109. 85% já passou para 183. A temperatura, dependendo do teor de cristalinidade que o material apresenta, vai influenciar lá no processamento qual é a temperatura de máquina que eu vou precisar setar. Certo? Como eu tinha explicado na aula passada também, a densidade vai influenciar, né? Eu tenho mais massa para o mesmo volume. Então, eu tenho uma densidade de 0,92 e passo para 0,96 quando eu tenho 85% de cristalinidade. Com relação à rigidez, módulo elástico, né? Quanto maior o teor de cristalinidade, mais rígido fica o meu material. De 17,2 ele passa aqui para 114. Tá? Tem um erro de digitação aqui na tabela, que é 114. Tá? Então, o que acontece?
cadeias mais próximas, porque elas formam os cristais, eu formo a região cristalina, cadeias mais próximas, maior interação. Mais força eu preciso aplicar para separar essas cadeias. Então, para deformar o meu material, eu preciso fornecer uma força maior, uma tensão maior. Tá? E a resistência também vai estar diretamente relacionada a isso. De 11,72 vai para 35,16. Então, para eu conseguir fazer uma deformação no meu material, eu quero, por exemplo, romper esse material, eu preciso fornecer também uma força maior. Retomando só rapidamente, né, porque a gente viu os tipos de cadeia na semana passada. Então, a gente viu que, na aula passada, que a gente viu que tinha cadeias lineares, ramificadas e reticuladas. Dependendo, então, do tipo de morfologia que o polímero for apresentar e do tipo de cadeia, isso vai influenciar no tipo de cadeia, a gente vai ter, né, lembra que eu tinha mostrado que o polímero poderia ser fundido ou não ser fundido, em função da presença ou não de ligações covalentes entre as cadeias. Dependendo do tipo, então, de cadeia que o polímero apresentar, ele vai ter um comportamento mecânico completamente oposto. Aí a gente entra na classificação, então, se a gente vai ter um plástico, e na verdade, né, dependendo muito da bibliografia onde a gente pega, o plástico ele pode ser dividido entre termoplástico e termorrígido, a gente vai ter os elastômeros, e a gente pode ter também as fibras. Vou mostrar diferentes gráficos para vocês, e esse daqui é apenas um exemplo, onde a gente, olhando a curva tensão-deformação, a gente já consegue ver que esses materiais eles vão apresentar comportamentos completamente diferentes. E isso vai estar atrelado, então, como eu falei, ao tipo de cadeia que o polímero vai apresentar e ao tipo de morfologia. Tá? Então, a gente vai começar a falar sobre os termoplásticos, que são os polímeros que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Então, eles podem ser moldáveis quando aquecidos, eles são recicláveis, então eu posso aquecer, resfriar mais de uma vez, não existe nenhum impedimento químico para isso, e eles são solúveis em diversos solventes. Então aqui a gente tem aquela gama de polímeros que todo mundo conhece, né? PET, PVC, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Algumas características que esses polímeros apresentam. Eles têm um grau moderado a alto de cristalinidade, então vai depender do tipo de polímero que a gente está trabalhando. Por exemplo, o que eu mostrei há pouco, o polietileno, ele pode ter um grau moderado, 50%, até um grau alto de 85%, 90%. Eles vão apresentar uma ampla faixa de TM e TG, ou seja, o polietileno ele vai apresentar uma TG de menos 120 graus. Já o PP, só pela presença daquela metila no lugar do hidrogênio, eu já aumento essa TG para 0 graus. Tá? Moderado a alto módulo elástico, então vai depender, né, da estrutura do polímero como um todo. Eles apresentam baixa densidade de uma maneira geral. Então, um dos grandes problemas que a gente tem ambientais é o fato de a gente enxergar as garrafas PET boiando nos rios, né, ou as sacolinhas plásticas, em função dessa baixa densidade. Grande escala de produção, afinal de contas, esses são os commodities, né? Boa fluidez do material fundido, o que facilita o processamento desses materiais. Grande variedade de polímeros e de propriedades. Outra característica que eu coloquei em vermelho aqui, processamento fácil e baixas temperaturas de processamento. Claro que isso vai depender muito do polímero que a gente estiver abordando. Dentro dos termoplásticos a gente vai ter essa classificação, que provavelmente vocês já ouviram falar, que a gente só vai abordar aqui rapidamente. Então a gente tem os polímeros de alto desempenho, os de engenharia e os commodities. Os commodities, aqueles que, né, de fato a gente utiliza no nosso dia a dia. Os polímeros de engenharia, que dependendo, são utilizados em aplicações onde se demandam propriedades um pouco melhores. E os de alto desempenho, onde principalmente, né, aplicações mais técnicas e onde altíssimas temperaturas são requeridas. Tá? Além dessa divisão, então, sobre o desempenho mecânico do material, a gente também consegue ver aqui uma divisão entre os polímeros que vão apresentar a morfologia, né, que são amorfos, e os que vão ser os semicristalinos. Tá? Então, a partir de algumas dessas informações aqui, a gente já pode prever talvez algumas características desse material. Como, por exemplo, o PS, a gente sabe que é amorfo, né? Porque as canetas Bic são feitas de PS amorfo,
Por exemplo, o policarbonato, que são utilizados para fazer lentes de óculos, são amorfos. Tá? Então, consegue ter também essa divisão. Então, falando rapidamente sobre cada um deles, né? Os commodities eles vão ser o que vão ter baixo custo, afinal de contas ele é utilizado em grande escala, né? Tem uma acessibilidade muito grande para qualquer pessoa. Ele vai ter um baixo nível de exigência mecânica, quando comparado às outras classificações. Tem altas produções e fácil processamento. A produção deles somados corresponde, né, em torno de 90% total das polímeros que são produzidos no mundo, né? E aqui são os comuns, aqueles que têm inclusive a classificação, né, com o número de para facilitar o processo de separação para uma reciclagem. Os polímeros de engenharia são utilizados então para a confecção de peças que precisam de um bom desempenho, para aplicações de dispositivos mecânicos, né, engrenagens, peças técnicas, indústria eletroeletrônica e automobilística. Exige do polímero uma alta resistência mecânica, uma boa tenacidade e excelente estabilidade dimensional. Então eles acabam necessitando ter características melhores quando comparadas aos commodities. Exemplo, a gente tem o nylon, o PET, o PBT e o policarbonato. Tá? E os de alto desempenho, também falando rapidamente, aplicações, né, em que altas temperaturas são necessárias. Características desses materiais, eles vão apresentar, né, na estrutura da cadeia polimérica anéis aromáticos. Não necessariamente, mas em via de regra é o que a gente acaba observando. Esse anel aromático ele vai aumentar tanto a estabilidade térmica desses polímeros, tá? Quanto ele vai aumentar também as propriedades mecânicas. Anéis aromáticos vão apresentar estruturas mais rígidas. Estruturas mais rígidas a gente precisa fornecer uma força maior para poder trabalhar, fazer com que esse material trabalhe. Tá? Então, trouxe como exemplo o polisulfeto de fenileno, as polimidas, o poliétercetona, né, considerados os polímeros de alto desempenho. Vocês podem ver, né, exemplos onde se utilizam em peças mais técnicas. Então, tendo uma aplicação completamente diferente dos commodities. Dentro da classificação ainda dos plásticos, né, termorrígido e termoplástico entram dentro da classificação de plásticos. Tá? A gente tem os termorrígidos e eles vão apresentar de diferente. Lembram que termoplásticos eles não têm, podem ter cadeias ramificadas e cadeias lineares. Os termorrígidos eles vão apresentar cadeias que são reticuladas, né, ou polímeros que apresentam ligações cruzadas, que é o que está representado em azul aqui. Isso dá uma outra gama de característica para esses materiais. O que vai acontecer? A presença dessas reticulações ou ligações cruzadas impede que uma cadeia consiga deslizar em relação à outra. Se eu não consigo fazer uma cadeia deslizar em relação à outra, quando eu forneço temperatura, eu não consigo fazer aquela troca do estado sólido para um estado fundido, para um estado pastoso. Então, quando eu aqueço o material termorrígido, fornecendo temperatura, eu chego ao ponto que, para romper essas ligações aqui, eu acabo degradando o material. Eu acabo queimando aquele material. Tá? Então, em função disso, eles podem ser aquecidos apenas uma vez, então antes do processo de cura, e eles não são recicláveis. E vão ser também insolúveis, né, em solventes, justamente porque eles vão apresentar essas ligações cruzadas. Há alguns exemplos, né, o poliéster, que é utilizado para fazer piscinas, por exemplo, e resina epóxi, que a gente utiliza para inúmeras aplicações. A obtenção da maior parte dos termorrígidos, né, dos termofixos que a gente vê aplicados no mercado, eles são baseados a partir desse reagente, né, o DGBA, tá, que é conhecido como bisfenol A, é da onde, né, a grande parte dos termorrígidos são obtidos. O que acontece? Se faz primeiro um processo de polimerização com esse monômero e depois se utilizam os agentes de cura, que vão fazer com que ocorra esse processo de reticulação, então a formação das ligações cruzadas. Então o que acontece? No primeiro momento, o processo de polimerização funciona muito parecido com o de um termoplástico, a gente pode dizer assim. Se faz a conformação, por exemplo, de uma piscina, e nesse ponto o material ele ainda está viscoso, ele ainda está em estado plastificado, que a gente chama.
obteve a forma daquele produto, se utilizam os agentes de reticulação, se formam as ligações cruzadas e o material se encontra naquela estrutura rígida que a gente conhece, né? Em função dessa estrutura de todas as cadeias estão ligadas uma em relação às outras, a gente considera que esses materiais apresentam uma massa molar infinita. Então a gente não consegue determinar com exatidão qual é o valor que ela tem, porque todas as cadeias estão ligadas às outras. Como exemplo também, que acaba sendo um exemplo mais prático, é, por exemplo, a resina fenolformaldeído, que também encontra grande aplicação, que é o que a gente conhece como baquelite, né? Os cabos de panelas. Então, aquela estrutura super rígida, ela é obtida depois do processo de polimerização e da adição dos agentes de reticulação. Algumas outras características, né? Então, em função dessa reticulação, dessas cadeias estarem unidas por ligações covalentes, eles têm uma alta resistência à deformação. Então, para a gente conseguir deformar um cabo de panela, por exemplo, tem que colocar muita força. Então, alto módulo e uma baixa elongação, eles acabam sendo amorfos com cadeias muito rígidas. O que vai acontecer? Voltando um pouquinho para a gente analisar essa estrutura aqui. Como a gente tem a presença dessas ligações cruzadas, isso aqui acaba sendo um impedimento para que as cadeias consigam cristalizar, que elas consigam se aproximar. Consequentemente, os polímeros termorrígidos são 100% amorfos. Tá? Então, vão ter sempre uma temperatura de cristalização, uma temperatura de transição Vittra associada a eles. Tá? Extensível número de ligações cruzadas permitem a fabricação então de peças de grande porte, né, como por exemplo você as piscinas, podem ser feitos barcos, tá? Necessitam, né, da etapa de cura para atingir então a estrutura final. Se faz o processo de polimerização do monômero. Quando se tem a conformação desejada, se faz o processo então de reticulação desse material. É o que se chama, em alguns lugares vocês vão ver também, etapa de cura. E podem ser também reforçados com fibras, né? Fibras de vidro, fibras de carbono. Há alguns exemplos de aplicações também, por exemplo, pranchas, né? Aquele telefone antigo que era feito de termorrígido, né? De baquelite também, tá? E entrando na outra classificação que a gente vai ter com relação ao comportamento mecânico são os elastômeros. A gente também utiliza muito no dia a dia. Eles são obtidos por polimerização do tipo radicalar, tá? E a diferença, né, uma característica que eles vão ter, eles vão apresentar ligações duplas conjugadas. Que foi o exemplo que eu mostrei para vocês lá do poliisopreno, né? Ou da borracha natural. Tá? Algumas características. Os elastômeros, por exemplo, aqui, pegando o 1,4 poliisopreno. Tá? Para que ele tenha, de fato, uma aplicação, então que ele não seja útil, o que se visualizou isso, né, no início dos anos 1900, com o Goodyear. O que ele fez? Ele fez diversos experimentos e ele não conseguia achar uma aplicação para aquele material. Ele só conseguiu achar uma aplicação depois que ele adicionou enxofre. Então ele fez o processo de vulcanização, ou o que a gente chama, né, no final, a gente vai ter a borracha vulcanizada. O que esse processo acaba gerando? Então aqui a gente vai ter as cadeias do polímero obtido pelas reações de polimerização, e entre elas a gente vai ter o que a gente chama de ligações de enxofre, que é o que ocasiona esse processo de vulcanização. O que acontece? Essas cadeias de enxofre entre as cadeias do polímero em si é o que vão fornecer essa grande flexibilidade que os elastômeros possuem. Como, por exemplo, né, no caso da borracha vulcanizada, que é utilizada, por exemplo, para a obtenção de pneus. Tá? Então, que torna a aplicação uma aplicação prática desse tipo de material. Aí aqui eu trouxe um exemplo de uma borracha que é vulcanizada e uma que não é. Então, se a gente pode analisar resistência à tensão. Uma borracha não vulcanizada apresenta 300, provavelmente em megapascal. E uma vulcanizada vai apresentar 3000. Então, o processo de vulcanização é o que faz toda a diferença. A absorção de água é grande. Depois que ela passa a ser vulcanizada, ela acaba sendo menor. Então, tu muda um pouco a hidrofobicidade do polímero. Tá?
Então, a gente pode ver que a gente parte de um material e passa a ter praticamente outro só por esse processo de vulcanização. Tá? Falando dos elastômeros, então, de uma maneira geral, eles vão apresentar valores baixos de TG. Isso para a gente fica um pouquinho mais claro, depois que a gente entende o que a TG quer dizer. Então, tinha falado para vocês que abaixo da TG as cadeias estão rígidas. Elas não têm mobilidade, elas não se mexem. Acima da TG elas já têm energia suficiente para se movimentar uma em relação às outras. O que acontece quando a gente tem um elastômero? A gente aplica uma determinada força sobre ele, como por exemplo, se a gente pegar uma borrachinha, uma tira, a gente estica e depois ele volta, eu só consigo fazer isso e ter esse processo de vai e volta porque a temperatura de transição vítrea é muito abaixo dessa temperatura que eu estou fazendo essa medição. Tá? Então, o uso de trabalho dos elastômeros é sempre acima da TG, porque é onde as cadeias têm mobilidade. Então, elas podem ir e voltar, porque elas têm energia suficiente para isso. Uma temperatura abaixo da TG, onde elas se encontram rígidas, se eu aplicar uma determinada força, eu vou quebrar essas moléculas. Elas não vão jogar, elas não vão ter esse jogo em relação às outras. Certo? Então, deformação reversível de 500 a 1000% com baixo grau de reticulação. Apesar deles terem, que eu esqueci de falar, se vocês forem ver essas ligações de enxofre, elas vão funcionar também como se fossem reticulações como os termofixos. A diferença é que a quantidade é muito menor. Então, o que não compromete essa elasticidade que as borrachas vão ter. E da mesma maneira, quanto maiores e mais extensas forem essas cadeias, maior é o jogo que uma cadeia consegue fazer em relação à outra. Então, maior é a elasticidade que esse material vai apresentar. E mais? A deformação justamente elástica é obtida por causa da vulcanização. Elongação muito grande e reversível a baixas tensões. Eles vão ter um baixo módulo, né? Isso também é fácil da gente entender, uma vez que numa borracha eu aplico uma força pequena e já deformo, certo? Não preciso aplicar uma força tão grande. E podem cristalizar ao sofrer altas elongações. O que acontece? Se a gente aplica uma força muito grande no elastômero, a gente começa a alinhar as cadeias. A gente está forçando que isso aconteça. Então a gente consegue fazer com que elas fiquem mais próximas e eu levo isso a uma cristalização. Outros exemplos, tá? A gente tem o SBR, que é utilizado mais para aplicações mais robustas, tá? Como por exemplo, equipamentos esportivos, coisas do gênero. A gente tem o neopreno, né, ou neoprene, que as pessoas falam, que são essas roupas, né, de mergulho que esportistas acabam usando também, que tem bastante flexibilidade e acabam se ajustando ao corpo. E a última classificação que a gente tem são as fibras. Então, o que são fibras? Polímeros que são orientados com cadeias poliméricas posicionadas paralelas ao eixo maior. Ou seja, a gente tem aqui um emaranhado das cadeias poliméricas. Aqui vocês podem ver que é um material semicristalino, região cristalina, região amorfa. Durante um processamento, eu preciso de um equipamento para isso, eu vou forçar o alinhamento das cadeias. Tá? Então, elas aqui se encontram desorganizadas. Aqui eu vou tendo um maior nível de organização e aqui todas as cadeias ficam organizadas e alinhadas. Quanto mais alinhadas elas se encontram, maior o nível de interação entre elas. Então, a resistência que a gente vai ter em relação a esse alinhamento acaba sendo muito superior e a gente consegue materiais com outras propriedades muito superiores. Tá? Então, são materiais que podem ser estirados em filamentos. Então, a obtenção de fibras permite a confecção de roupas, né? E esse estiramento, essa orientação é justamente para conferir uma maior resistência mecânica para esse material. A grande aplicação é na indústria têxtil. Então, a gente tem como exemplos, né, a confecção de, por exemplo, coletes à prova de balas, que são feitos justamente com fibras de nylon. Então, a orientação delas é uma das razões de ser um material tão resistente.
Depois tem outras características que a gente vai comentar mais para frente. Tá? Então aqui tem um quadrinho para resumir, tá? Onde a gente traz o comportamento mecânico do polímero, justamente em relação à estrutura, em relação à estrutura química, em relação à morfologia que ele vai apresentar. Então aqui a gente vai ter as fibras, onde a gente vai ter uma alta orientação. Então a gente vai ter aqui uma pequena deformação, mesmo aplicando altas tensões. Aqui a gente vai ter cadeias que são altamente reticuladas, elas vão acabar tendo um comportamento semelhante. Para que a gente consiga gerar uma deformação nesse material, a gente tem que aplicar uma deformação significativa, uma tensão significativa, e mesmo assim, vocês podem ver que essa deformação ela não, é difícil dela ocorrer, e a gente rompe o material antes dele sofrer uma deformação. Tá? Aqui nos materiais, né, nos termoplásticos, o que a gente observa? Que a gente causa uma deformação quando aplicada uma determinada tensão e depois essa deformação segue sem precisar aplicar uma deformação maior. Porque o que acontece? A gente já desestruturou a formação daquelas cadeias iniciais. Tá? E isso aqui é uma característica de material, essa curva vai ser característica de materiais semicristalinos. Vão apresentar uma região cristalina e uma região amorfa, onde a região cristalina aqui predomina, evitando que essa deformação ocorra tão rapidamente como, por exemplo, nos elastômeros, tá? Cadeias flexíveis que vão estar também reticuladas, certo? Então, o comportamento mecânico vai depender da maneira como as cadeias poliméricas estão, né, dispostas. Termo fixo, então, muitas ligações cruzadas, o que leva a uma baixa deformação. Os elastômeros têm poucas ligações cruzadas e vão sofrer deformações elásticas. Ou seja, a deformação elástica, a gente fornece uma determinada tensão e gera uma deformação. A gente retira aquela tensão, o material retorna à sua origem. O termoplástico não vai apresentar ligações cruzadas e também vai apresentar deformação plástica, ao ponto em que a gente vai adicionando tensão, ao ponto em que a gente chega a romper as cadeias. A gente leva aquele comprimento do material. Como, por exemplo, uma sacolinha de mercado, onde a gente adicionou tantas compras que a gente superou a deformação elástica do material. Vamos para a deformação plástica a ponto de romper as cadeias, porque a quantidade de compras era superior ao que as cadeias aguentavam. Tá? Então, o comportamento mecânico vai depender também da morfologia, né? Se os materiais forem semicristalinos, vão apresentar maior densidade, maior resistência mecânica e rigidez, uma menor resistência ao impacto. Depois, nas próximas aulas, a gente vai abordando mais sobre isso também. Quanto maior o grau de cristalinidade, mais resistentes são mecanicamente os polímeros, mais rígidos, mais opacos e mais resistentes a solvente. Tá? Então, só relembrando o que a gente viu, né, nas duas, na aula anterior e nessa. Tá? E por hoje a aula era isso. Então, vamos aguardar a última aula. Obrigada, pessoal.